Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Analisando Carteiras, em que, se tornando membro do canal, você pode encaminhar a sua carteira via Investidor 10 e o seu relato ao nosso e-mail contato@mirainvesting.com, a partir do que nós iremos analisar se a sua carteira poderia ser analisada em vídeo. Não é garantia, mas há uma garantia de que eu irei analisar previamente o seu e-mail, comprovando que você é membro do canal. Pois muito bem, no episódio de hoje vamos analisar a carteira do João, que disse que é de São Paulo, começou com interesse em investimento em meados de 2019 e 2020 e foi justamente ali que as pessoas começaram a se interessar por bolsa de valores no Brasil. Esse gráfico da XP, inclusive, comprova que o número de investidores aqui por gênero, inclusive, cresceu muito a partir de 2020. Você pode reparar aqui que o gráfico andou bastante de lado desde 2008 até 2018 e após isso começou um crescimento exponencial e explosivo que permanece até hoje. Vocês sabem que esse movimento foi gerado principalmente pela ascensão dos canais de finanças aqui no YouTube. Ele disse que tinha 20 e 21 anos e que acabou comprando a primeira ação em 2020. E nesse período estava estudando sobre investimentos e já estava colocando em prática, mas acabou cometendo alguns erros, como vender ações boas para comprar em um preço menor, ou seja, uma ação subiu muito, eu tento vender no topo para esperar que ela caia para ver se eu consigo recomprar novamente. Em alguns casos, essa estratégia pode dar certo? Pode, em ações que ficam por um longo período andando de lado. Só que você nunca sabe quando essa ação parará de andar de lado. Então é uma estratégia arriscada no sentido de que você pode perder o papel. E aí ele reconhece que fez praticamente um trade. Na prática é um trade, porque você está negociando no preço mais alto possível para recomprar em baixo. E não precisa ficar com vergonha disso. Primeiro, porque grande parte do pessoal começa fazendo trades. Segundo, porque fazer trade não é algo para se envergonhar quando você acerta. Pode haver um pouco de sorte? Até pode, mas eu vou dar aqui dois exemplos de trades, até fora do mercado financeiro, se você interpretar dessa forma, que deram certo. Por exemplo, quando o Flávio Augusto vendeu a WhatsApp, quando a escola de inglês estava indo muito bem, a nova gestão fez a empresa declinar e ele recomprou por um preço muito mais baixo e depois conseguiu multiplicar novamente o valor de mercado da empresa. Ou recentemente, quando o controlador da Pets acabou fazendo IPO, vendendo um preço elevadíssimo e agora recomprando as ações novamente num preço muito mais depreciado. Acaba sendo um trade. Mas veja, são situações específicas e de oportunidade. Nem sempre isso vai acontecer. Não dá para você considerar isso uma estratégia com consistência no longo prazo. Dá para você considerar uma situação de oportunidade. E oportunidades não aparecem com frequência. Seguindo, todo dia eu olhava as cotações para ver se venderia ou não. No final de tudo isso, tive que vender todas as minhas ações que davam menos de R$ 1.000 de patrimônio à época, para pagar dívidas que acumulei. Fiquei puto da vida com algumas coisas e decidi e estudar e depois aplicar os recursos. E fez bem. O primeiro passo deveria ser estudar e investir apenas uma pequena quantia para fins de ir experimentando o skin the game. Pequenas quantias mesmo. Enquanto você está se preparando e estudando, se você tem uma capacidade de aportar R$ 1.000, aporte 300, 400 ou no máximo R$ 500 por mês, porque você ainda está ali aprendendo. Mas também não fique apenas planejando demais, porque no mercado financeiro, em várias áreas do conhecimento, nós só efetivamente aprendemos a partir do momento que praticamos. E aí ele citou que passou anos e aconteceu muita coisa na vida dele, teve um acidente no começo de 2022 que o deixou de cama e com isso, sem trabalhar, inclusive acabou sujando o próprio nome, o nome negativado. Então veja que a importância novamente da reserva de emergência. Nós não damos importância à reserva de emergência enquanto ela não acontece, a situação emergencial, mas eventualmente pode acontecer. Nossa vida é repleta de imprevistos. Claro, eu sou adepto da ideia de que você pode ir montando a sua reserva de emergência aos poucos, tal como quando você faz um seguro de vida, um plano de saúde e você tem um período de carência. Não tem problema, se você não tem a capacidade ali de montar a reserva de emergência já de plano, de uma só vez. Mas o importante é ir montando aos poucos ao menos. Por isso a necessidade da renda fixa para isso. E ele citou que hoje, com 24 anos de idade, por volta de agosto de 2022, começou a investir em renda fixa, CDI. Ainda estava de cama por conta do acidente, mas por ser inquieto, como ele citou aqui, começou a ver como trabalhar de casa, conseguiu ter uma fonte de renda e acabou focando nisso e também
passou a investir. No começo de 2023, começou a investir em ações. Então, efetivamente, como investidor, foi em 2023. Então, se passaram 3 anos desde a primeira tentativa de investimento. Isso também, não raro, acaba acontecendo com muitos investidores. Eles começam, aí desistem porque viram que não foi o caminho correto, aí eles voltam quando eles enxergam um caminho que mais se adequa à situação deles. Isso é bastante comum. Não se preocupe se eventualmente estiver acontecendo com você nesse momento. Ele passou também a diversificar em fundos imobiliários, ETFs no exterior e também um pouco em criptomoedas. E tinha um dinheiro guardado no CDI que deu para aportar bem. Então ele acumulou bastante dinheiro no CDI e começou a aportar. Diz que aporta todos os meses, mas está sobrecarregado de tarefas em seus trabalhos. E com isso tem a sensação de que está distante dos seus investimentos. E você vai perceber isso também, você que está nos assistindo. No primeiro momento você vai se dedicar sobremaneira nos investimentos, seus interesses irão se modificar, até porque a nossa vida é bastante cíclica, assim como a economia, e aí os investimentos podem acabar se tornando secundários num primeiro momento, como no geral eles devem ser, porque você não ganha dinheiro de forma primária com investimentos, mas de forma secundária. Mas não tem problema, em algum momento, quando vocês estiverem mais tranquilos, vocês passarão a se dedicar novamente aos investimentos, principalmente quem tem um patrimônio muito grande. Aí sim vale muito a pena se aprofundar em investimentos, porque daí basta você multiplicar o seu capital, você não precisa mais ganhar dinheiro, apenas multiplicar o dinheiro já construído. Ele disse que está saindo bem, mas mesmo assim quero ouvir nossa opinião aqui do canal, porque eu posso enxergar algo que ele não vê. Meu objetivo é ter renda passiva mensalmente ou trimestralmente. Então, investidor aqui previdenciário. Indo aqui para a carteira dele, ele já está hoje com mais de 60 mil reais, então foi uma reviravolta muito boa. Ele chegou a ficar com o nome negativado e agora está já próximo dos seus 100 mil reais. Pela proporção de ativos na carteira, é possível reparar aqui que o foco dele em ações brasileiras, 80% do patrimônio em ações brasileiras, fundo imobiliário é um valor secundário e eu recomendo que seja dessa forma porque ele ainda está construindo patrimônio. Fundo imobiliário serve mais para usufruto de patrimônio, então serve mais para quem já tem um patrimônio bem maior. Tesouro direto ele tem um pouquinho aqui, já iremos analisar, e ETFs internacionais quase 5%. Ele poderia chegar entre 5 a 10%, pelo menos, de posicionamento no exterior, com viés de proteção. Nós percebemos que ele começou a aportar aqui nessa carteira a partir de março de 2023, como ele relatou, e foi aportando constantemente, de forma consistente aqui, crescendo muito bem o seu patrimônio. Olhando-se aqui para os últimos lançamentos, ele comprou o Irani, que até então ele não tinha em carteira. Ele comprou então no mês de dezembro, vendeu aqui 2 ETFs e comprou outros 2 aqui, fundos imobiliários aqui em novembro, ações que ele vinha aportando já de forma consistente. Vamos analisar ali os papéis da carteira dele. Em termos de rentabilidade, nós percebemos que ele fez uma excelente rentabilidade. Claro, em um ano atípico e bom para todo mundo que se posicionou em 2023 no mercado acionário. Ele acabou fazendo 38% de rentabilidade, claro, desconsiderando fevereiro e janeiro, que não teve nenhum aporte. Uma rentabilidade excelente e que ele precisa estar ciente de que ela é atípica. Um bom investidor consegue 15% ao ano, ou até 20% ao ano sendo muito bom. 38% só vai acontecer em determinados anos atípicos. Assim como haverá anos atípicos para baixo, em que você pode ter rentabilidades negativas, mas isso faz parte do jogo de longo prazo. De qualquer forma, parabéns, tomou boas decisões de investimento, superou o Ibovespa, que fechou com uma alta de 22% em 2023. Os proventos já começaram a aparecer, fez ali uma média de mais de 100 reais por mês no ano passado, então a bola de neve já começa a crescer, sendo que já tem aqui proventos provisionados por conta de transição paulista, por exemplo. Indo aqui para a carteira de ações do João, maior posição em Taesa, justamente porque é uma empresa que remunera de forma consistente através de proventos. Por mais que a alavancagem financeira da empresa esteja elevada, ela ainda mantém um dividend yield adequado, de pelo menos 7%, acima do IPCA brasileiro nos últimos 20 anos. Então, tem posicionamento primário no setor de transmissão de energia, onde nós sabemos que os dividendos e as receitas são previsíveis e reajustadas por índices inflacionários previamente estabelecidos em contratos de concessão. Nós temos BB Seguridade, que acaba se beneficiando de todo o canal de atendimento e da carteira de clientes do Banco do Brasil, que tem a maior carteira do agronegócio no país, outra empresa previdenciária. Então, setor de transmissão,
de seguros, transmissão aqui novamente. Aqui ele tem uma geradora, eu vislumbro mais como uma oportunidade, afinal de contas as geradoras de energia são mais cíclicas, assim como a Vale, já falei sobre isso com vocês aqui no canal. Ele também tem CSN Mineração, num primeiro momento, racionalmente pode ser um excesso ter as duas ações na carteira. Mas veja, houve um grande acerto aqui em CSN Mineração, que hoje eu evitaria de aumentar os aportes, porque ficou claramente mais cara em termos de valuation do que a Vale. Banco do Brasil, que ele pegou a R$ 44, até porque ele começou a investir no ano de 2023. Já no começo do ano de 2023, Banco do Brasil já subiu fortemente. Muita gente estava com medo do atual governo, que foi eleito, e aí quem ficou se beneficiou muito rapidamente da alta forte que houve nas ações, e elas não corrigiram, não voltaram como alguns esperavam. Então ele comprou até o meu preço teto pessoal de 45, por exemplo. Comprou recentemente Irani, que eu ainda mantenho meu preço teto em R$ 12. Então, por mais que ele esteja com pequeno prejuízo, fez sentido o aporte. Lembrando que a Irani não é tão cíclica quanto a Klabin, porque ela não vende a celulose, não faz parte do negócio dela. Brasil Agro, outra empresa cíclica que paga um excelente dividendo, ele conseguiu pegar no excelente preço. Santander, que também ficou bastante depreciado, então ele pegou alguma oportunidade, imagino. Klabin também não pegou no mau preço. Klabin é uma empresa interessante de se comprar porque ela é dona de muitas terras aqui no país. Recentemente fez a compra de R$ 6 bilhões pelo projeto Caetê, de uma propriedade enorme da Arauco, de tal modo que se você consegue comprar Klabin abaixo dos R$ 4, as ações ordinárias ou preferenciais, você está comprando terras aqui no Brasil a um preço muito descontado, sendo que não necessariamente o valor patrimonial da Klabin está atualizado. Você ainda tem aqui outra posição mais cíclica, que é a Schultz. Ele conseguiu um excelente lucro porque ele pegou no começo do ano e pegou justamente aqui nessa região de acumulação da ação, que ficou por um ano acumulando, depois disparou fortemente. Hoje negocia um índice PL de 8 vezes lucro, crescendo a taxas aí de mais de 20%, com um ROIC de 18%, e um ROI de 24% com uma dívida líquida negativa. Então fez um excelente negócio, mas muito cuidado aqui com essas empresas mais cíclicas, porque as suas receitas podem cair muito rapidamente. E aí, se você não estiver preparado, se você pagou caro demais, você pode amargar perdas por muito tempo. Mas ele conseguiu pegar num preço interessante. E Sanepar, que ele também pegou num preço interessante, mas no momento atual eu não compraria porque o yield tende a ser muito baixo nas cotações atuais. Então ele completou aqui as ações previdenciárias com saneamento, seguros, setor bancário, setor elétrico, principalmente transmissão. Excluiu telecomunicações, que na minha visão não faz sentido incluir na carteira previdenciária, e inseriu algumas commodities, como setor de mineração, setor de papel e celulose, setor do agronegócio / trading de terras rurais, que eu acho interessante, e também setor industrial podemos inserir aqui com Schultz. Fez excelentes escolhas na minha visão. Não há nada a reparar aqui nessa carteira. Indo aqui para os fundos imobiliários, ele tem aqui a HGLG11, é o melhor fundo do IFIX, fundo logístico, recentemente comprado pela Pátria Investimentos, mantém um yield adequado, negocia com ágio em relação ao valor patrimonial da cota pela alta qualidade do fundo e da gestão, mas para quem sabe precificar fundos imobiliários, meus alunos do FMI sabem que a HGLG nesses preços, ele não está caro tecnicamente. Não pode só olhar para PVP, principalmente com fundos de alta qualidade. Ele também tem o HGCR, da mesma gestora. Ele pagou aqui no HGCR R$ 102. Comprou praticamente no valor patrimonial da cota. O valor patrimonial está em R$ 101,88, então pagou um pouquinho de ágio. Aqui eu faria uma ressalva, não se deve pagar ágio em fundos de recebíveis, porque você não pode pagar ágio por dívida. E fundos de recebíveis de CRI basicamente investem apenas em dívida, enquanto que no fundo de tijolo você tem a valorização potencial daquele patrimônio líquido porque ele é composto por tijolo, por imóveis, e os imóveis, quando bem localizados, quando possuem qualidade, eles tendem a se valorizar pelo menos a uma taxa próxima da inflação. Já as dívidas não há essa tendência, então eu teria cuidado com fundos de dívida, eu compraria no geral abaixo do valor patrimonial, mas é um fundo relativamente seguro, com um low anti-value ponderado de 50%, isso quer dizer o quê? Que na ponderação de toda a carteira de CRIs, quando você pega ali o valor total das dívidas e divide pelas garantias imobiliárias, você chega a uma taxa de 50%, ou seja, a cada R$ 50 em dívida, você tem ali R$ 100 em garantias. Então, você tem essa segurança dentro desse portfólio. A taxa de administração do fundo é de 0,8%, é razoável, é um fundo high grade, então não dá para cobrar uma taxa tão alta. Você tem a taxa de performance, que eu não gosto, mas ok,
é o que supera 110% do CDI. Só que um ponto que não me agrada tanto é que ele vem distribuindo, a título de proventos, um rendimento muito, mas muito próximo do resultado líquido do fundo. E isso acaba gerando necessidade de emissões com certa frequência, e isso não é tão positivo. Por isso, é um fundo razoável, mas há melhores de recebíveis no mercado. Por exemplo, o CVBI11, na minha visão pessoal, não é recomendação. De qualquer forma, não significa que ele irá ter prejuízo com essa decisão. Só significa que ele poderia ter escolhido melhor só aqui nesse ponto desse fundo de CRI. MAL11, dentro do segmento de shoppings, ele fez uma excelente escolha, inclusive pegou um excelente preço, abaixo dos R$ 100, bem abaixo do valor patrimonial. Hoje o fundo negocia no valor patrimonial, um dos poucos fundos que não se rendeu às emissões ali durante a pandemia, excelente gestão e baixíssima taxa de administração e vacância, tem uma taxa de administração de apenas 0,5% ao ano. E tem o Maxi Renda, que hoje está caro, negociando com ágio. Você tem outros fundos hoje, base 10, que concorrem com o MXRF11, por exemplo, recentemente o KNSC11, que passou a ser base 10 e só recentemente superou o valor patrimonial da cota, porque recentemente está havendo algumas altas sucessivas no IFIX. Então, quanto a fundos imobiliários, ele acabou não inserindo aqui lajes, porque nós sabemos que as lajes estão com bastante problema ainda. Então, ok, não é o foco de aportes dele, representa quase 11% da carteira e deve permanecer assim em nossa visão, não deve ser o foco dele no momento, mais para frente aí ele deve pensar eventualmente em aumentar a posição em fundos imobiliários. E a outra ressalva é de que o HGCR não é o melhor dos fundos de CRI aqui que ele poderia inserir, mas tudo bem, pequena posição, mesmo que dê errado, não gera um grande impacto na carteira, eis a importância da diversificação. E quanto aos ETFs internacionais, ele tem aqui o GP, que é um ETF de gestão ativa, sim, existem ETFs de gestão ativa. Esse dividend yield agrada muito no primeiro momento, só que é um ETF que inclusive se utiliza derivativos de opções nas suas operações. Então acaba sendo um fundo com mais risco, então é importante não ter uma grande alocação no GP em nossa visão. E é a maior alocação que ele tem aqui. Então para novos aportes, eu consideraria focar em ETFs de gestão passiva. Isso vai dar uma maior segurança, já que em nossa visão, quando nós diversificamos nosso patrimônio no exterior, estamos muito mais focados em ganho com variação cambial mais proteção patrimonial do risco Brasil, já que para ganhar dinheiro efetivamente em termos percentuais faz mais sentido ter uma posição majoritária da nossa carteira em ações brasileiras pelo stock picking. E lá fora é mais interessante seguir por esse caminho que ele está seguindo mesmo, via ETFs. De todo modo, não estou dizendo que o GP é de má qualidade, mas ele tem um risco superior, além, obviamente, de um custo um pouco maior quando você compara com ETFs nos Estados Unidos. Uma taxa de administração de 0,35 não é tão alta, ok, legal, mas esteja ciente disso. Aqui também é um fundo mais recente, isso aqui é importante também levar em consideração. Tenha mais cautela aí com o GP em nossa visão. Quanto ao VTI e VO, o VO tem uma taxa de administração de 0,03% ao ano, assim como o VTI. São da mesma gestora, da Vanguard, que é a segunda maior gestora de recursos do planeta, só fica atrás da BlackRock. O VTI, ele investe no mercado norte-americano inteiro praticamente, tem ali quase 4.000 empresas no seu portfólio, então tem uma altíssima diversificação, mas só no mercado norte-americano. E o VO investe apenas nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, S&P 500. Qual seria melhor de se investir? Primeiro que é importante a gente optar por um deles, porque veja só o tamanho da sobreposição. Acima de 50% é uma sobreposição alta, por isso não faz muito sentido ter os dois, ou um ou outro. E como optar aqui? Olha, aí vai depender de qual é o seu objetivo. Se você quer uma exposição mais concentrada com um pouco mais de risco, mas teoricamente um potencial de retorno maior, focando nas large caps, ali nas big techs que foram responsáveis por grande parte do retorno do S&P 500 nos últimos anos, com certeza é VO. Já o VTI, quando você quer uma exposição mais diversificada e quando você quer também empresas de médio e pequeno porte até, que compõe aqui o índice do VTI. Luan, entre esses dois ETFs, qual você optaria? Eu particularmente optaria pelo VO. Aqui já tem uma diversificação bem alta, não preciso de uma diversificação mais alta ainda quando eu penso só no mercado norte-americano, e sabedor de que a maioria do retorno que veio do S&P 500 veio das grandes Big Techs. E essa é uma tendência que tem continuado aí nos últimos anos. Então, entre os dois eu ficaria com o VO. Mas eu consideraria também, até mesmo para fins de exposição global, ter o VT, que aí ele é um ETF que tem uma taxinha um pouquinho maior, 0,07, mas ainda assim é bem baixa, e ele tem uma exposição global ponderada nos mais diversos mercados. Eu já fiz um vídeo detalhado sobre o VT, caso você tenha interesse, vou estar deixando aqui no card, mas basicamente é um ETF que tem exposição global. Então, sempre que há aquele risco, entre aspas, de a Índia acabar crescendo muito
Até o mercado da Índia ficou até caro por conta disso, há uma especulação nesse sentido, China também, e aí você tem uma pequena exposição ali de forma passiva. Acho interessante nesse sentido. Lembrando que eu tenho o VT aqui na carteira da Quantifier, que é a corretora que eu venho utilizando para ter exposição global, porque aqui nela você tem uma dinâmica em que você não precisa pagar IOF nem taxa cambial para poder se expor em ativos no exterior, por conta de o poder de trading da conta de trading já ser dolarizado a partir das garantias que você insere com os seus reais brasileiros. Então, você acaba evitando taxa cambial, IOF e ainda por cima a taxa de corretagem. Caso tenha interesse nessa corretora, deixe o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você abra a sua conta. E por fim ele tem aqui pré-fixado 2029, deve ter sido o primeiro investimento que ele fez, porque ele já acumulou uma variação aqui de 25%, pré-fixado. Deve ter ganhado um pouquinho com marcação ao mercado, porque os juros seguem numa tendência de queda, mas detalhe, eu não voltaria a investir em pré-fixados, porque na prática acaba sendo uma grande especulação. E é muito mais fácil você ganhar com marcação ao mercado em situações excepcionais, como no caso, onde no geral você tem uma inflação mais controlada, então o pré-fixado faz mais sentido, do que aqui no Brasil, onde a inflação pode disparar rapidamente, acima de 10%, e o seu pré-fixado sequer conseguir ficar acima da inflação em dados momentos. Então, quando nós acabamos por nos expor em títulos públicos federais, eu daria preferência, no Brasil, a títulos atrelados a índices de preço, ou seja, Tesouro IPCA+, assim como na renda fixa no geral. Salvo situações excepcionalíssimas de taxas pré-fixadas assim que você não consegue deixar de investir. Não é o caso aqui do Tesouro Direto. Eu sempre prefiro um Tesouro IPCA+, que também pode te dar ganhos com marcação a mercado, além da proteção natural do IPCA. Sendo assim, pequenas ressalvas aqui com o Tesouro Direto, nos ETFs e em um fundo imobiliário. Na carteira de ações nada a reparar, por isso no geral, feedback positivo para essa carteira, a superação que ele teve ali o João, excelente, meus parabéns, e essa rentabilidade comprova que você está indo no caminho certo nesse momento. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo.